Para falar sobre a Síria, está aqui no estúdio Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Muito bom dia, obrigada pela presença. A gente sabe que, segundo a ONU, mais de 2 milhões de sírios já deixaram o país nesses anos de conflito. A população é 10 vezes maior do que isso, são mais de 20 milhões de pessoas. A gente pode dizer que a população apoia um ou outro lado nesse conflito? E quem são esses rebeldes? Sempre são descritos como uma colcha de retalhos. Realmente existe a possibilidade de terem ali alguns grupos ligados à Al-Qaeda? Bom, a primeira pergunta é sobre o apoio. Certamente o presidente Hafez al-Assad, ele não tem a maioria da população, nem foi eleito democraticamente, mas ele tem um apoio religioso, né, de grupos religiosos, no caso dele, os alauítas, que há 40 anos dominam o Estado e dominam as Forças Armadas, principalmente nas partes superiores, o comando, né? Além disso, tem apoio de cristãos, tem apoio de drusos e apoios também entre a maioria sunita da população. Então ele construiu um certo pacto político para que, ainda assim, uma minoria controlasse a maioria da população. Esse pacto se rompeu. A Primavera Árabe demonstrou que a urbanização, que a função de setor de serviços, rompeu com aquela dominação política que existia na Síria e em vários países do Oriente Médio. Na Síria, especificamente, podemos agregar ainda o fato de que entre 2005 e 2011 houve a maior seca do país em um século. Então essa seca também é um fator de instabilização do regime, já que o regime enfrentou esse problema climático, né, de uma forma a não atender às necessidades da população que estava se urbanizando. O regime procurou se integrar à economia globalizada, ele não deu atenção aos mais pobres, ele procurou reformar os pontos turísticos da Síria, procurou instalar a internet, procurou fazer modernizações e esqueceu da parte mais empobrecida da população, que foi agregada ainda mais pela seca, né? Ele não deu atenção ao problema agrícola. Então isso daí é uma das explicações dessa guerra civil, né? Porque ele tem uma base suficiente militar, política e econômica para ficar no poder, mas não para governar todo o país. Então o país está em convulsão por causa disso. Por outro lado, a segunda pergunta, a oposição a ele, ela não é unificada politicamente. Ela é uma oposição que vai sendo formada ao Deus dará, um pouco aleatoriamente, né? Grupos se formam, bom, estamos na oposição, vamos partir, sem coordenação, sem uma frente ampla, né, de coordenação de todos os grupos, inclusive com a penetração, e isso o governo tem usado, o governo sírio tem usado de forma repetida, de que a oposição é o terrorismo, é a Al-Qaeda. Não é só verdade, mas isso também é verdade. Então ele está querendo se descolar da guerra civil, descolar da revolução com um discurso pró-combate ao terrorismo. E com isso ele está tentando diminuir as pressões internacionais. Foi o que, por exemplo, o Gaddafi também fez. Ele também teve um papel muito importante no combate ao terrorismo da Al-Qaeda no norte da África. Ele avisou, se nós sairmos, o terrorismo vai voltar. De certa forma, ele tinha razão e a intervenção francesa no Mali foi uma situação criada pelo fim do regime de Gaddafi. É sempre uma situação bastante delicada. A gente sabe, é um dado de conhecimento internacional, que as forças de Bashar al-Assad têm armas químicas e parece que os rebeldes não teriam acesso a essas armas químicas. A Rússia, como a gente viu hoje, mais uma vez reiterou que não há provas de que o governo teria usado armas químicas para tentar acabar com esse conflito. Como começou essa relação de proximidade entre os russos e sírios? E por que os Estados Unidos podem agir agora isoladamente? Bom, a ligação entre russos e sírios é oriunda do início do governo Assad, do pai, né? Hafez al-Assad, o pai, em 1971, durante a Guerra Fria. Então era uma relação estratégica que foi se estreitando, inclusive com casamento de sírios com russos, mudança de russos para a Síria, de sírios para a Rússia. Então uma relação muito íntima, também econômica, mas fundamentalmente os sírios ofereceram um ponto estratégico para a Rússia, para a antiga União Soviética no Mediterrâneo, que é o porto de Tartus. É o único equipamento militar da antiga União Soviética e agora da Rússia fora do território deles. Então, o que acontece? Esse porto é um porto estratégico, é no mar Mediterrâneo, é um porto da maior importância geopolítica, né? Grande tráfego comercial se passa pelo Mediterrâneo. Então, o que ocorre? Acabou a Guerra Fria, esse porto caiu em desuso e as transformações de refortalecimento da Rússia, não mais da União Soviética, fizeram com que o governo russo novamente se interessasse pelo porto de Tartus. Há cerca de 7, 8 anos ele fez uma grande reforma,
é um porto militar, não é um porto comercial, e esse porto é considerado de importância estratégica vital para a Rússia, para a sua política no Mediterrâneo e fora do território russo. É o único equipamento militar que eles têm. Então, o que ocorre é que essa relação é muito intensa a partir desse porto aí.